Isso aí. Ou tu tirando a foto, vai. Tá massa. Começou. Então, minha parte ficou a ponte, o mesencéfalo e o quarto ventrículo. Né? Beleza. O que a gente pode ver de estrutura aqui macroscópica da ponte? Ela tem essas estrias, né, transversais, que são fibras que vão compor o braço da ponte, ou pedúnculo cerebelar médio, que vai interligar a ponte com o cerebelo. De estrutura bem significante aqui, nessa região do braço da ponte, ou pedúnculo cerebelar médio, a gente tem a emergência do nervo trigêmeo, que é o quinto nervo craniano. Medialmente na ponte a gente tem um sulco, né? uma depressãozinha, que é o chamado sulco basilar, que vai alojar a artéria basilar. A ponte é separada do bulbo pelo sulco bulbo pontino, certo? Dá para ver direitinho aí, né? Sulco bulbo pontino de medial para lateral. Vão emergir três nervos cranianos: o nervo abducente, que é o sexto par craniano, o nervo facial, que é o sétimo par craniano, e o nervo vestíbulo coclear. O nervo facial ele tem uma raiz chamada de nervo intermédio, mas aqui nessa estrutura eu acho difícil ela cobrar, porque não dá para ver direito. Às vezes dá mal para diferenciar um dos dois aqui, ó. Tem gente que faz confusão. Então aqui, ó, nervo facial, sétimo par craniano, nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par craniano. Certo? Da parte frontal aqui da ponte, eu acho que é só isso. Então, dorsalmente aqui na ponte, a gente vai ter o assoalho do quarto ventrículo, certo? Eu vou discutir mais na frente. Vou falar aqui de mesencéfalo primeiro. O mesencéfalo ele é formado ele tem um aqueduto cerebral que conecta o quarto ventrículo com o terceiro ventrículo. Ele tem um aqueduto que passa assim quase no meio dele, né? Ele vai determinar o teto do mesencéfalo e o pedúnculo cerebral. O pedúnculo cerebral são esses aqui, ó, que tem essas estrias que parecem estar indo diretamente ao cérebro, né, da pessoa. O pedúnculo cerebral ele é dividido pela substância negra em tegmento do mesencéfalo, que é a parte mais posterior, e a base, que é a parte mais anterior, a base do pedúnculo cerebral. O pedúnculo aqui, entre ele, vai ter a fossa interpeduncular, certo? Ela vai ser toda perfuradazinha para passagem de vasos e alguns ramos nervosos, né? Que é a substância perfurada posterior. Aqui a gente tem estrutura diencefálica, né? Não é mesencefálica. E aqui nós temos o quarto ventrículo, o assoalho dele, pelo menos, né? O assoalho do quarto ventrículo ele é composto por um sulco que vai delimitar ele aqui medialmente, né? O sulco medial do assoalho do quarto ventrículo. E temos também dois sulcos aqui mais laterais, que são os sulcos limitantes. Entre eles dois a gente tem a eminência medial, que é isso aqui tudo, eminência medial. E nessa região aqui do assoalho, a gente vai ter o colículo do facial, que é na eminência medial, ele vai ser uma protuberância assim, mais significativa, né? Colículo do facial. Ela pode perguntar o que ele contém. O colículo facial ele não contém o núcleo do facial. Ele contém o núcleo do abducente. Aqui nessa região, o nervo facial, as fibras dele contornam o núcleo do abducente, exatamente nessa região. É o joelho interno do nervo facial. Ok? Repetindo, aqui no colículo facial contém o núcleo do nervo abducente, que nessa região aí, esse núcleo ele é contornado por fibras do nervo facial. Esse contorno ele é chamado de joelho interno do nervo facial, justamente porque a gente vai ter um joelho externo, vocês vão ver depois, certo? Mas no sulco limitante, perto do colículo do facial, a gente vai ter a fóvea superior, que eu acho muito difícil cobrar aqui. A gente também vai ter uma fóvea inferior, aqui nem dá para diferenciar muita coisa, certo?
Lateralmente ao suco limitante, a gente vai ter a área vestibular, né? E bem mais superior o locus ceruleus. A área vestibular contém núcleos vestibulares do nervo vestíbulo coclear, que é responsável pelo equilíbrio. Não sei se ela pode perguntar a função e tal. E o locus ceruleus, que é a estrutura mais superior aqui, ó, do assoalho do quarto ventrículo e lateral aqui, ele é a região do encéfalo mais rico em neurônios, cujo neurotransmissor é a noradrenalina, certo? É a região mais rica em noradrenalina do encéfalo, é justamente o locus ceruleus. Essas estriações aqui, ó, transversais, vão ser as estrias medulares do quarto ventrículo. Estrias medulares do quarto ventrículo, certo? Aqui nós vamos ter dois trígonos, o trígono do nervo hipoglosso e o trígono do nervo vago. O trígono do nervo hipoglosso ele é mais superior, ela botaria aqui, ó, aqui assim. E o trígono do nervo vago ele é mais inferior aqui, ó. Certo? Trígono do nervo vago e trígono do nervo hipoglosso. O trígono do nervo hipoglosso vai conter o núcleo do nervo hipoglosso. E o trígono do nervo vago vai conter o núcleo dorsal do vago. A gente vai ter outros núcleos em outras regiões. Próximo ao trígono do vago, separando ele aqui, a gente vai ter o funículo separans. Funículo separans, que separa o trígono do vago da área póstrema do assoalho do quarto ventrículo. Seria por aqui assim, só que aqui não é muito bem definido, certo? Então eu acho que ela não irá cobrar também. O funículo separans, ele separa o trígono do vago da área póstrema. Essa área é responsável pelo reflexo do vômito. Por algum estímulo, essa área vai ser acionada, vai provocar o vômito, certo? O assoalho do quarto ventrículo ele é delimitado pelo pedúnculo cerebelar médio, né? As estruturas do pedúnculo cerebelar médio e as estruturas do pedúnculo cerebelar inferiormente, né? Com o tubérculo grasso e cuneiforme. Tubérculo grasso e tubérculo cuneiforme, eles vão delimitar também, junto com o pedúnculo cerebelar inferior, que eles vão compor aqui, a parte aqui, ó, inferior do assoalho do quarto ventrículo. Medialmente, a gente vai ter a estrutura do pedúnculo cerebelar médio e superiormente, a gente vai ter o pedúnculo cerebelar superior. Todas essas vias são as conexões que o cerebelo vai estabelecer com o tronco encefálico e com a parte suprassegmentar, né? Certo? Aqui também eu acho difícil ela cobrar isso aí. E a gente vai ter o teto do quarto ventrículo aqui por cima. Aqui nessa peça não é possível ver, certo? Eu acho que deve ter naquelas peçazinhas ali, eu vou depois mostrar para vocês, certo? Uhum. O teto do quarto ventrículo ele só tem duas partes, que é a parte cranial, ou superior, e a parte inferior. A parte cranial é formada pelo véu medular superior. Véu medular superior. E a parte inferior é formada pela tela corióide. A tela corióide é uma união de epitélio ependimário, que vai conter as células ependimárias, né, o ependimócitos, com plexo corióide, com a pia mater. Vai ser o epitélio ependimário do plexo corióide com a pia mater. Vai ser essa telazinha que é a parte inferior do teto do quarto ventrículo. Esse plexo corióide, justamente por conter essas células ependimárias, ele vai produzir líquor, né? Vai ficar armazenado no quarto ventrículo e ele vai alcançar o espaço subaracnoide por três forames. Dois forames laterais, que aqui no quarto ventrículo a gente vai ter os recessos laterais para cá, né? Os recessos laterais. E esses recessos laterais vão conter as aberturas laterais do quarto ventrículo, ou forames de Luschka. Esses epônimos ela não cobra mais. E no teto do quarto ventrículo, que aqui não dá para ver, a gente vai ter a abertura mediana do quarto ventrículo. Por esses três forames, o líquor vai passar do quarto ventrículo para o espaço subaracnoide, certo? Então é isso.